Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 6. Criminosos arrependidos. Jack Latour. Assassino, condenado pelo júri de Foix, cidade ao sul da França, e executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita íntima, com cerca de 8 pessoas, ocorrida em Bruxelas, no dia 13 de setembro de 1864, e a qual estávamos presentes, foi pedido ao médium que pegasse um lápis para escrever. Logo em seguida, e sem que houvéssemos feito qualquer evocação especial, o médium foi tomado de uma agitação extraordinária e começou a traçar caracteres muito grossos. Depois de rasgar o papel, vimos que estavam escritos estas palavras: Eu me arrependo, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, que de modo algum tinha sido provocada, uma vez que ninguém havia pensado nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada pela maioria dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e encorajamento. Depois disso, fizemos a ele a seguinte pergunta: Que motivo o levou a se manifestar aqui e não em outro lugar, uma vez que não o evocamos? O médium, que era também um excelente médium psicofônico, respondeu de viva voz o que o espírito lhe transmitia. Vi que vocês são almas que têm compaixão e que teriam piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade do que por caridade, ou de mim se afastam horrorizados. Então começou uma cena indescritível, que durou um pouco mais de meia hora. O médium, associando o que dizia aos gestos que fazia e à expressão da sua fisionomia, deixava muito claro que existia uma identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de desespero mostravam tanta aflição que representavam vivamente o seu sofrimento. O tom da voz era tão triste, as súplicas tão veementes, que os assistentes ficaram profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo assustados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um espírito arrependido, que implora piedade, não poderia oferecer nenhum perigo. Se ele utilizou os órgãos do médium, é porque desejava tornar claro o seu sofrimento, e para ter a certeza de que nós nos interessaríamos pela sua situação. Não fez isso como fazem os espíritos obsessores, que visam a apoderar-se dos médiuns para dominá-los. Talvez essa manifestação lhe tenha sido permitida, não somente em benefício próprio, mas também pela instrução de pessoas presentes. Ele exclamava: sim, piedade. Eu preciso muito dela, porque vocês não sabem o que eu sofro. Não, vocês não sabem, não podem compreender. É horrível. A guilhotina. O que é a guilhotina, comparada com o que eu sofro agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua. É um sofrimento sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas estão em volta de mim. Mostram-me as suas feridas. Perseguem-me com seus olhares. Elas estão na minha frente e vejo-as todas. Sim, todas. Eu as vejo e não posso evitá-las. E este mar de sangue? E este ouro manchado de sangue? Tudo está aqui e sempre diante de mim. Vocês sentem o cheiro do sangue? Do sangue, sempre do sangue. As pobres vítimas me imploram, mas eu continuo a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue me embriaga. Eu acreditava que após a minha morte tudo estaria acabado, e foi assim que eu afrontei os sofrimentos mais cruéis e o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando eu me julgava aniquilado para sempre, tive um terrível despertar. Eu me via cercado de cadáveres,
de figuras ameaçadoras com meus pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrível, horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que existe do outro lado da vida. Saberiam também o quanto custa fazer o mal. Por certo, não haveriam mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu queria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e o que eu sofro. Oh, então deixariam de sê-lo, porque é horrível este sofrimento. Eu bem sei que mereci sofrer tudo isso. Oh, meu Deus! Mereci sofrer porque eu não tive compaixão das minhas vítimas. Empurrei suas mãos suplicantes quando me pediram para poupá-las. Sim, eu fui cruel. Matei-as covardemente para roubar-lhes o ouro. Fui incrédulo, blasfemei, reneguei o seu sagrado nome. Quis enganar-me, porque queria me convencer de que o Senhor não existia. Meu Deus, eu sou um grande criminoso. Agora compreendo. Mas o Senhor teria piedade de mim? O Senhor é Deus, ou melhor, a bondade, a misericórdia. O Senhor é todo-poderoso. Piedade, Senhor, piedade. Eu lhe peço que não seja inflexível. Livre-me desses olhares odiosos, dessas figuras horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, cujos olhares me atravessam o coração como se fossem golpes de punhal. Vocês que estão aqui, que me escutam, sejam bondosos, sejam almas caridosas. Sim, eu vejo que vocês terão piedade de mim, não é verdade? Vocês vão orar por mim. Eu suplico que não me rejeitem. Peçam a Deus para que retire este terrível espetáculo diante dos meus olhos. Ele vai ouvi-los, porque vocês são bons. Suplico para que não me rejeitem, assim como eu fiz outrora com as minhas vítimas. Orem por mim. Os assistentes, sensibilizados de tanto sofrimento, dirigiam-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é de forma alguma inflexível. Ele apenas exige que o culpado se arrependa sinceramente e que deseje reparar o mal que fez. Uma vez que o seu coração não está mais obstinado e que você lhe peça perdão por seus crimes, ele lhe estenderá a sua misericórdia. Assim, é preciso perseverar na boa resolução de reparar o mal que fez. Certamente, não é possível restituir a vida que foi tirada de suas vítimas. No entanto, se pedir com fervor, Deus permitirá reencontrar-se com elas em uma nova existência, onde será possível demonstrar-lhe um devotamento proporcional à crueldade que teve para com elas. E quando Deus julgar suficiente a reparação, você receberá o seu santo perdão. Por isso, a duração do seu castigo está em suas mãos e depende somente de você abreviá-lo. Prometemos ajudá-lo com as nossas preces e pedir a assistência dos bons espíritos para que o acompanhem. Vamos pronunciar, em sua intenção, a prece para os espíritos sofredores e arrependidos que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não pronunciaremos a prece que se refere aos maus espíritos, porque, uma vez que você se arrependeu, que implorou a Deus o seu perdão, que renunciou ao mal, nós o consideramos um espírito infeliz e não mau. Feita a prece, o espírito continua depois de alguns instantes de calma. Obrigado, meu Deus. Obrigado. O Senhor teve piedade de mim. Essas figuras horríveis estão se afastando. Não me abandonem. Mandem os seus bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Depois desta cena, o médium fica algum tempo debilitado, abatido e com muitas dores nos braços e nas pernas. A princípio, tem apenas uma vaga ideia sobre o que se passou, mas aos poucos vai se lembrando de alguma palavra que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falava. No dia seguinte, uma nova reunião,
o espírito tornou a se manifestar, recomeçando a mesma cena da véspera, ou seja, com a mesma gesticulação e a mesma expressão, embora com menos violência. Entretanto, dessa vez, utilizou apenas alguns minutos. Depois escreveu, pelo mesmo médium e com uma agitação febril, as seguintes palavras: Obrigado por suas preces. Já experimento uma sensível melhora. Orei a Deus com tanto fervor que ele me concedeu um momento de alívio. Mas ainda terei que ver as minhas vítimas. Estão aqui. Estão aqui. Vocês veem este sangue? A prece da véspera foi repetida. O espírito continua dirigindo-se ao médium. Perdoe-me por ter me apossado de você. Obrigado pelo alívio que trouxe aos meus sofrimentos. Perdoe-me pelo mal que lhe causei, mas eu tenho necessidade de me manifestar, e somente você pode me receber. Obrigado, obrigado. Já sinto um grande alívio, mas estou apenas no começo das minhas provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Esta é a punição que eu mereci. Mas, meu Deus, seja complacente, perdoe-me. Vocês todos orem por mim. Tenham piedade. Latour. Observação. Somente você pode me receber. O espírito está se referindo à afinidade fluídica que existe entre o seu perispírito e o do médium para que ele possa se manifestar. Sabe que não conseguiria esta manifestação por outro médium, mas ignora como isso acontece. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por este infeliz, evocando-o, obteve as seguintes comunicações em diferentes ocasiões. 1. Eu fui evocado quase imediatamente após a minha morte, porém não pude me manifestar logo, de modo que muitos espíritos levianos tomaram-me o nome e a vez. Aproveitei que o presidente da Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec, estava em Bruxelas, e com a permissão dos espíritos superiores, pude então dar a minha comunicação. Voltarei a me manifestar naquela sociedade com a finalidade de fazer revelações que serão o início da reparação das minhas faltas e que poderão também servir de ensinamento a todos os criminosos que lerem e refletirem sobre o relato dos meus sofrimentos. É somente sobre o espírito dos homens fracos e das crianças que a descrição das penas do inferno pode ter algum efeito. Ora, um grande malfeitor não é um espírito covarde, e ele tem mais medo de um policial do que da descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que lerem o que eu escrevo ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus sofrimentos, que não são ficções. Não existe um único padre que possa dizer: eu também vi o que você viu. Eu assisti às torturas daqueles que são condenados a penas eternas. Mas quando eu disser: eis o que se passou após a morte do meu corpo físico. Eu tive uma enorme decepção ao reconhecer que não tinha morrido, ao contrário do que imaginava. E aquilo que eu acreditava ser o fim dos meus suplícios era, na verdade, o começo de outras torturas impossíveis de serem descritas. Então, mais de um criminoso se deterá à beira do abismo em que ia se precipitar. E cada infeliz que eu conseguir desviar do caminho do crime concorrerá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que do mal sai o bem, e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, tanto na terra quanto no espaço. Tive a permissão de me libertar do olhar das minhas vítimas que se transformaram em meus carrascos, para me comunicar com vocês. Entretanto, quando deixá-los, tornarei a vê-las e só esta ideia me causa um sofrimento que é impossível descrever. Fico feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orem sempre ao Senhor para que Ele me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos,
A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Já não sinto mais tanto peso do fardo que me esmaga. Vejo um fio de esperança que brilha em meus olhos e, cheio de arrependimento, digo: bendita seja a mão do Senhor, que seja feita a sua vontade. 2. O médium. Em vez de pedir a Deus que o livre do olhar das suas vítimas, eu peço que você ore comigo para que ele lhe dê a força necessária a fim de suportar esta tortura expiatória. Latour. Eu preferia livrar-me desses olhares, se você soubesse o que eu sofro. O homem mais insensível ficaria comovido se pudesse ver impressos na minha fisionomia, como fogo, os sofrimentos da minha alma. Entretanto, farei o que você me aconselha, pois vejo que este é um meio mais rápido de expiar as minhas faltas. É como uma operação dolorosa que devolve a saúde a um corpo doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, ficariam apavorados com as consequências de seus crimes que, mesmo ignorados pelos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que se recusam a dar instrução às classes pobres da sociedade. Eles acreditam que apenas com soldados e polícia é possível prevenir os crimes. Que grande erro eles cometem. 3. Os meus sofrimentos são terríveis, mas depois de suas preces, sinto que os bons espíritos estão me assistindo e eles pedem para que eu tenha esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico, a prece, que você me aconselhou, e peço a Deus que me dê forças para suportar esta dura expiação. Posso dizer que ela é igual ao mal que pratiquei na terra. Não quero procurar desculpas para as minhas atrocidades, mas, tirando o pavor que sentiram antes da morte, para cada uma das minhas vítimas, a dor acabou assim que eu cometi o crime. E aquelas que tinham terminado as suas provas terrenas foram receber a recompensa que as aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só encontrei sofrimentos infernais, a não ser nos breves momentos em que eu me comunicava. Os padres, apesar do quadro assustador que fazem a respeito das penas que recaem sobre os pecadores, têm apenas uma pálida ideia dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Como fazer pessoas sensatas acreditarem que uma alma, ou seja, algo que é imaterial, possa sofrer em contato com o fogo material? É absurdo, e por isso inúmeros criminosos se riem dessas descrições fantásticas sobre o inferno. Mas o mesmo não acontece em relação à dor moral do condenado, após a morte física. Orem para que o desespero não se aposse de mim. 4. Sou muito grato pela perspectiva do futuro glorioso que você me fez entrever, referindo-se ao médium, e que eu alcançarei quando estiver purificado. Sofro muito, mas parece que os sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua pouco a pouco apenas porque nos acostumamos a ela. Não, o que eu consigo aceitar é que as suas preces salutares aumentaram as minhas forças e, se as minhas dores são as mesmas, eu tendo mais força para suportá-las, por isso sofro menos. Penso em minha última existência e nas faltas que eu poderia ter evitado se soubesse orar. Hoje eu compreendo a eficácia da prece. Compreendo o valor dessas mulheres honestas e piedosas, fracas pela carne, mas fortes pela fé que possuem. Compreendo, enfim, esse mistério que os pretensos sábios da terra ignoram. Prece. Palavra que por si só provoca o riso dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo espiritual e, quando se rasgar o véu que lhes encobre a verdade, será a vez deles virem se colocar aos pés do Eterno,
a quem tanto desprezaram. Eles ficaram felizes em se humilhar, para se libertarem de seus pecados e de seus crimes. Só então compreenderão a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. Sendo assim, eles amarão o Senhor e lhe dirigirão preces de reconhecimento, preces de amor. E, regenerados pelo sofrimento, uma vez que eles vão sofrer, pedirão, do mesmo modo que eu peço, a força necessária para suportar o sofrimento e a expiação. E quando eles deixarem de sofrer, vão orar ainda mais para agradecer ao Senhor pelo perdão obtido. Perdão esse que virá através da humildade e da resignação que tiverem. Vamos orar, meu irmão, para que eu me fortaleça ainda mais. Obrigado por sua caridade, porque eu estou perdoado. Deus me livrou do olhar das minhas vítimas. Ó meu Deus, bendito seja por toda a eternidade, pela graça que me concedeu. Ó meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e me curvo diante da sua onipotência. Senhor, eu o amo de todo o meu coração e lhe peço a graça de me permitir, quando for da sua vontade, sofrer novas provas na terra. Quero voltar à terra como missionário da paz e da caridade, para ensinar as crianças a pronunciarem com respeito o seu nome. Peço poder ensiná-las a amá-lo, Pai de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e o meu arrependimento é sincero. Eu o amo tanto quanto o meu coração impuro pode compreender este sentimento, que é pura emanação da sua divindade. Vamos orar, irmão, pois meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei minhas algemas. Não sou mais um condenado. Sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse conter todas essas mãos criminosas que eu vejo prestes a se erguerem para praticar o crime. Para trás, irmãos, recuem, porque as torturas que preparam para vocês mesmos são atrozes. Não acreditem que o Senhor se submeterá tão rapidamente à prece dos seus filhos. São séculos de tortura que os esperam. Instruções do Guia do Médium. Você diz que não compreende as palavras do Espírito. Preste atenção na emoção e no reconhecimento que esse Espírito manifesta ao seu Senhor. Ele acredita que a melhor maneira de expressar o seu reconhecimento é tentando demover todos os criminosos que ele vê e você não. Ele gostaria que as suas palavras pudessem chegar aos ouvidos de todos eles. Mas o que ele não lhe disse, porque ainda ignora, é que ele terá a permissão de começar missões reparadoras. Irá para junto daqueles que lhe foram cúmplices, procurando inspirar-lhes o arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Com frequência vemos na Terra pessoas tidas como honestas irem procurar um padre para confessar um crime. É o remorso que faz com que elas assumam a sua culpa. E se o véu, que não lhe deixa ver o mundo invisível, se erguesse, referindo-se ao médium, você veria muitas vezes um espírito que já foi cúmplice ou que foi o próprio autor do crime vir inspirar o remorso em espíritos encarnados. O mesmo acontecerá com Jacques Latour, na ânsia de reparar a sua própria falta. Seu guia protetor. Mais tarde, o médium de Bruxelas, o mesmo que recebeu a primeira comunicação, obteve o seguinte: Não tenho mais medo de mim. Estou mais tranquilo, embora ainda esteja sofrendo. Deus teve piedade de mim, porque viu o meu arrependimento. Agora, sofro por causa deste arrependimento que me mostra a enormidade dos meus crimes. Se eu tivesse sido bem orientado na vida, jamais teria feito todo o mal que fiz. Meus instintos nunca foram reprimidos e eu os obedeci, porque nunca tive um freio a me tolher. Se todos os homens
pensassem mais em Deus, ou pelo menos acreditassem nele, crimes desse tipo não seriam cometidos. Mas a justiça dos homens é falha. Por uma falta, na maioria das vezes não tão grave, o homem é levado para a prisão, que sempre é um foco de perdição e de perversão. Quando sai, está completamente corrompido pelos maus conselhos e maus exemplos que presenciou. Mesmo que a sua índole seja boa e forte para não se deixar corromper, ao sair da prisão, vai encontrar todas as portas fechadas, todas as mãos se afastando dele e todos os corações honestos e indiferentes. O que lhe resta então? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero. Se ele toma boas resoluções para voltar ao bem, a miséria o leva a extremos. Assim, ele também passa a desprezar os seus semelhantes, a odiá-los, uma vez que perde a noção do bem e do mal por ser repelido, apesar das boas intenções que o animam. Para conseguir o necessário, tem que roubar e, às vezes, até matar. Depois o levam para a guilhotina. Meu Deus! No momento em que as minhas alucinações parecem voltar, sinto que a sua mão se estende sobre mim. Sinto a sua bondade me envolvendo e protegendo. Obrigado, meu Deus! Na minha próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos infelizes que sucumbiram a fim de preservá-los da queda. Obrigado a você, que não se recusou a conversar comigo. Não tenha medo, pois não sou mau. Quando pensar em mim, não me veja com a forma que você imagina que eu tenho em função dos crimes que eu cometi, mas procura me ver como uma pobre alma angustiada, que agradece a sua tolerância. Adeus. Evoquem-me ainda outras vezes e orem a Deus por mim. Estudo sobre o espírito Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases contidas nesta comunicação. Além disso, ela nos oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, mas que nem por isso deixam de receber a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que substituem as Eumênides na crença moderna, com seus chifres e foices, não são mais efetivos do que essas vítimas que servem, elas próprias, ao castigo do culpado. Observação: Eumênides é o nome dado a uma tragédia grega cujo autor é Ésquilo. Faz parte da trilogia Oréstia, que inclui também as tragédias Agamenon e Coéforas. Embora Eumênides também signifique as benevolentes, as graciosas, as veneráveis, as deusas eram normalmente retratadas como górgoras, criaturas com cobras em vez de cabelos, e os olhos injetados de sangue. As Eumênides correspondem às fúrias na mitologia romana. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez surpreenda a mudança tão rápida em relação à sua moral. Já observamos em outra oportunidade que um espírito extremamente mau pode, muitas vezes, ter mais predicados do que um que é dominado pelo orgulho ou que esconde os seus vícios sob o manto da hipocrisia. Este rápido retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem do que perversa, a qual apenas faltava uma boa direção. Comparando a sua linguagem com a de outro espírito criminoso, que será mencionado a seguir, com o título Castigo pela Luz, será fácil concluir qual dos dois está mais adiantado moralmente, apesar da diferença de instrução e da posição social. Latour obedece a um instinto de ferocidade que lhe é natural. Obedece a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro imprime na execução de seus crimes a calma e o sangue frio, que são característicos de uma combinação bem pensada e perseverante. Este último, depois de morto, ainda afronta a punição com o seu orgulho.
Um sofre e não quer admitir, enquanto Latour prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. O espírito de Latour diz: sofro por causa deste arrependimento que me mostra a enormidade dos meus crimes. Esta frase contém um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus crimes depois que se arrepende. O arrependimento traz o remorso, que é um sentimento doloroso, uma vez que ele representa a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para escapar desse sentimento que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, assim como os doentes se recusam a tomar o remédio que irá curá-los. Agindo desse modo, os espíritos perversos procuram se iludir, se enganar e continuam persistindo no mal. Latour chegou a este período em que a obstinação, a ideia fixa, acaba por ceder. O remorso entra em seu coração e o arrependimento bate à sua porta. Então, ele compreende a extensão do mal que fez, vê a sua degradação e sofre com ela. Eis porque ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Na existência anterior, ele deve ter sido pior que nesta última, visto que, se ele tivesse se arrependido como agora, sua vida subsequente lhe teria sido melhor. As resoluções que ele toma agora terão influência sobre a sua futura existência terrena. A encarnação que ele acaba de deixar, por mais criminosa que tenha sido, marcou para Latour uma etapa de progresso. É muito provável que antes de iniciar esta última encarnação, ele tenha sido, no plano espiritual, um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados em fazer o mal. Muitas pessoas perguntam qual o proveito dessas existências passadas, uma vez que não nos lembramos delas e nem temos ideia do que fomos ou do que fizemos. Ora, esta questão já está resolvida pelo simples fato de que, se o mal que cometemos foi apagado da nossa memória, se não nos resta nenhum traço dele no coração, sua lembrança será inútil e com ele não devemos nos preocupar. Quanto aos vícios dos quais ainda não nos despojamos inteiramente, estes podem ser reconhecidos por nossas tendências atuais, e é para eles que devemos voltar todas as nossas atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que a vida oferece para a reabilitação do culpado, por maior que seja o seu arrependimento, e as novas provas que ele será submetido, devemos bendizer a Deus, por ele ter colocado um véu sobre o seu passado. Mesmo que Latour tivesse sido condenado a tempo ou absolvido, seus antecedentes criminais fariam com que ele fosse rejeitado pela sociedade. Quem o acolheria na intimidade, apesar do seu arrependimento? Entretanto, os sentimentos que ele manifesta hoje, como espírito, nos dão a esperança de que na próxima encarnação ele venha a ser um homem honesto e estimado. Suponhamos que as pessoas soubessem que esse homem honesto foi o assassino Latour. Será que a reprovação não continuaria a persegui-lo? Esse véu que é lançado sobre o seu passado é que lhe abre a porta para a reabilitação, porque ele pode, sem receio e sem constrangimento, igualar-se com os demais homens. Quantas pessoas não gostariam de, a qualquer preço, apagar da memória dos outros certas fases da própria existência? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e a justiça de Deus? Além disso, essa doutrina não é uma teoria, mas o resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram, mas eles viram e observaram as diferentes situações em que os espíritos se apresentam, procuraram explicá-las e dessa explicação então saiu a doutrina espírita. Se os espíritas a aceitaram, é porque ela resulta de fatos observados,
e porque lhes pareceu mais racional que todas as outras emitidas até hoje sobre o futuro da alma. Será que podemos negar que existe nessas comunicações um grande ensinamento moral? O espírito deve ter sido ajudado em suas reflexões e, sobretudo, na escolha de suas expressões, por espíritos mais adiantados, que apenas o influenciaram na forma de se manifestar, nunca na essência. Jamais os espíritos superiores deixam um espírito inferior entrar em contradição consigo mesmo. Assim, eles poderiam ter ajudado Latour a se manifestar com aqueles gestos e com aquela fisionomia, para que ele demonstrasse o seu arrependimento. Mas não poderiam provocar o arrependimento contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Os espíritos superiores perceberam em Latour o germe dos bons sentimentos e por isso o auxiliaram a se expressar daquela forma. O que contribuiu para desenvolver esses bons sentimentos, ao mesmo tempo em que atraíam para ele a compaixão dos que estavam presentes. Existe algo mais comovente, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o quadro desse grande criminoso arrependido, desabafando o seu desespero e o seu remorso? Desse criminoso que, perseguido e torturado pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva a Deus o pensamento, implorando misericórdia? Não será esse procedimento um saudável exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias que, embora simples, são racionais, terríveis e desprovidas de falsas encenações. Talvez seja o caso de perguntar como pode acontecer uma transformação tão grande num homem como Latour. Mas por que ele deveria ser inacessível ao arrependimento? Por que ele também não poderia possuir a sua corda sensível? Por acaso o culpado deveria voltar-se para o mal eternamente? Não chegaria um momento em que a luz se faria presente em sua alma? Foi justamente esse momento que chegou para Latour. Este é precisamente o lado moral das suas comunicações. Essas mensagens tornam-se altamente instrutivas pela compreensão que esses espíritos têm do seu estado, dos sofrimentos pelos quais passaram e dos planos de reparação que fazem. O que haveria de extraordinário se Latour tivesse um arrependimento sincero antes de morrer? Se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não temos a esse respeito inúmeros exemplos semelhantes? Aos olhos de muita gente, um arrependimento antes da morte teria passado por fraqueza. Mas a sua voz, vinda do mundo espiritual, é a revelação do futuro que aguarda aqueles que na terra cometem crimes. Latour está absolutamente certo quando afirma que o seu exemplo é mais eficaz para conduzir os culpados ao bom caminho do que a perspectiva das chamas do inferno, e até mesmo da guilhotina. Por que, então, não se trazem esses exemplos para dentro das prisões? Isso levaria muitos criminosos a refletirem com sensatez e, sobre esse assunto, já temos alguns exemplos. Mas como acreditar na eficácia das palavras de um morto quando a gente mesmo crê que tudo termina com a morte? Entretanto, chegará um dia em que se acreditará nesta verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Existem várias instruções importantes que podem ser tiradas dessas comunicações. Primeiro, é a confirmação do princípio da eterna justiça, segundo o qual não basta que o culpado se arrependa para merecer estar na categoria dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação, e é justamente ele que atrai a misericórdia de Deus. O arrependimento é o que vem antes do perdão, é o alívio para os sofrimentos. Mas Deus não concede o perdão sem impor algumas condições. O culpado precisa expiar e, sobretudo, reparar suas faltas. Foi isso o que Latour compreendeu, e é para reparar as suas faltas que ele se prepara.
Em segundo lugar, se compararmos o criminoso Latour com o de Castelnaudary, encontraremos uma grande diferença entre os castigos que foram impostos a ambos. No caso de Castelnaudary, o arrependimento foi tardio e por isso a pena foi mais longa. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que para Latour o sofrimento foi um sofrimento muito mais moral. Como dissemos antes, havia uma grande diferença intelectual entre eles. Ao espírito de Castelnaudary era preciso alguma coisa que pudesse lhe ferir os sentidos obstruídos. Mas é preciso notar que as penas morais não são menos dolorosas para aqueles que já estão em condições de compreendê-las. Podemos confirmar esse fato pelos clamores do próprio Latour, que não eram clamores de cólera, e sim expressão de remorso que ele sentia, seguidos de perto pelo arrependimento e pelo desejo de reparação, visando o seu progresso. Observação. A matéria que compõe o plano espiritual possui uma plasticidade muito grande e se molda com facilidade ao pensamento do espírito. No caso de Latour, o seu sentimento de culpa era tão intenso que ele plasmava, mesmo sem saber, as vítimas que ele via à sua frente. Na verdade, elas não estavam ali como espíritos, até porque não faria sentido espíritos posicionados à frente do seu assassino, por um tempo indeterminado, aguardando pelo seu arrependimento. Mas também é preciso compreender que existem casos em que a vítima, por desespero ou por exercer a sua vingança, acompanha o seu algoz pelo período que lhe for permitido, podendo, mesmo este acompanhamento passar de uma encarnação a outra. São os casos das obsessões complexas, em que os envolvidos não conseguem perdoar-se. É somente através do sofrimento recíproco que eles, depois de várias encarnações, encontram finalmente a paz e a harmonia.